Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P, que é o pastor Paulo Sérgio Batista. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu espero que possamos aprender juntos e discutir alguns temas que sejam relevantes para que possamos dar respostas novas a questões novas e não respostas velhas a questões novas, como diria o professor Urbano Ziles. Esse é o terceiro vídeo da série Fé na Ciência e essa terceira parte trata exatamente sobre a ciência de ontem não é a ciência de hoje. Exatamente isso. Se você pegar qualquer tratado científico de anos atrás ou qualquer definição de ciência no período da modernidade, e aí eu nem vou falar de ciência antiga, vou falar já do período da modernidade, a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Se você pegar qualquer conceito científico fundamental de todas essas ciências, nenhum deles permaneceu 100 anos. Todos eles se modificaram com o tempo. E aí vem aquela grande pergunta: se a definição de uma ciência muda com o tempo, seria a mesma ciência? Se uma vez que a definição dessa própria ciência se modificou? Essa é uma pergunta muito interessante que a história da ciência tem se debruçado sobre ela e filósofos da ciência também. No vídeo passado falei de Karl Popper. Hoje eu vou falar um pouquinho de um cara chamado Thomas Kuhn, que escreveu um livro que serviu assim de grandes questionamentos sobre como a ciência se desenvolve, a estrutura das revoluções científicas, do Thomas Kuhn. Esse livro publicado no início da década de 60, e Thomas Kuhn fez uma crítica bem dura, bem severa nesse livro sobre como essa ciência se desenvolvia e como essa ciência tinha conceitos que eram modificados, conceitos fundamentais e definições modificadas com o tempo. Ele vai falar um pouco sobre incomensurabilidade, ou seja, a dificuldade de nós medirmos um conceito, por exemplo, fundamental da física ou a física de uma época com a física de um determinado período posterior. A impossibilidade de nós definirmos essas ciências da mesma forma, e se definirmos um objeto de forma diferente é porque aquele objeto não é mais o mesmo para quem o define. Então a ciência tem essa questão. Um escritor bastante conhecido também, um filósofo da ciência, né? Guilherme, aqui, Canguilhem, né? Georges Canguilhem tem uma frase dele nessa área que eu acho muito interessante. Ele diz: o passado de uma ciência de hoje não se confunde com esta ciência no passado. Preste bem atenção. O passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa mesma ciência no passado. Ou seja, se você pegar física, química, biologia, se você pegar a astronomia, se você pegar a fisiologia, a anatomia, a química, qualquer ciência que você pegar e estudar, você perceberá que com o passar do tempo, essa ciência não é mais a mesma. Então, o passado de uma ciência de hoje, esse passado dessa ciência de hoje, não se confunde com essa ciência no passado. Nenhuma das ciências que nós conhecemos, principalmente as mais antigas, a física, a química, a biologia também, né, o termo biologia surge já no comecinho do século XIX. Todas essas ciências, se você pegar o passado dessa ciência e pegar o presente dessa ciência, ela não é o mesmo. E não é uma questão de continuidade, é uma questão de mudança radical no que aquela ciência foi e significou. Isso chamou a atenção de muitos pesquisadores, filósofos da ciência do século XX, sobre como a ciência muda dentro da sociedade com o passar do tempo. Se você pegar, e eu pedi para você, por exemplo, pesquisar um livro, apenas um livro, usado hoje nas universidades, que já tem 30 anos de uso, ou 40 anos, ou 50 anos de uso, você perceberá que nenhuma literatura suporta esse tempo. Por quê? Porque definições novas surgem, ideias novas e conceitos novos sobre aquela ciência aparecem dentro daquela ciência e que fazem com que aquela ciência agora, no estado presente, não seja mais a mesma ciência no passado ou no estado passado. Essa frase de Canguilhem resume muito esse enorme paradoxo, essa enorme confusão que tem gerado para muitos. E é interessante isso, irmãos, por isso que muitas pessoas, cientistas, né, gente que estuda e que fala tanto da ciência como esse corpo de conhecimento imutável, sólido, muitos deles, por não estudarem nas suas graduações ou na sua formação uma história da ciência, eles acabam perdendo a análise mais crítica disso. E aí eles passam a pensar que aquela ciência que ele está desenvolvendo hoje é sim a mesma ciência do passado, só com algumas adaptações, quando na verdade é uma ciência completamente diferente. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal. Temos a pretensão aqui, o projeto de desenvolver vídeos semanais, tá certo? Divulgue, se inscreva e
Que Deus possa estar te abençoando ricamente, te dirigindo na presença do Senhor para a glória e honra do nome dele. Canal Apologia com P, feito para te ajudar a dar respostas novas a questionamentos novos. Que Deus te abençoe na grande missão de defender o Evangelho da Cruz.